Aqui em Lucas, capítulo 22, verso 31, disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para cirandar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma a teus irmãos. E ele disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. Amém? O verso 54. Então, prendendo-o, levaram e o meteram em casa do sumo sacerdote, e Pedro seguia de longe. E havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. E com uma certa criada, vendo estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele, disse: este também estava com ele, porém ele negou, dizendo: mulher, não o conheço. E um pouco depois, vendo o outro, disse: tu és também dele. Mas Pedro disse: homem, não sou. E passada quase 1 hora, um outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse: homem, não sei o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos pela leitura da tua palavra. Senhor, me conceda graça e sabedoria para transmitir uma palavra de vida, uma palavra, Senhor, de socorro. Dá-me unção, Senhor, sei com a minha mente, os meus lábios. Senhor, perdoa os meus pecados, purifica a minha vida. Eu quero ser instrumento para abençoar e salvar. Senhor, nós te amamos em nome de Jesus, e assim nos colocamos nas tuas mãos, ó Pai. Nós dependemos de ti, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus, que leitura gostosa, né? Queria que você repetisse comigo, diga assim: grandes coisas estão por vir. Você pode falar isso para quem está ao seu lado? Grandes coisas. Bem, grandes coisas estão por vir. Depois desse acontecimento aqui, Jesus avisar a Pedro, e Pedro negar Jesus, depois disso, Jesus morreu e ressuscitou. Depois disso, eles viram Jesus sendo levado aos céus. Depois disto, veio Pentecostes. Depois disto, Pedro foi usado por Deus para curar um aleijado que estava ali pedindo esmola há tanto tempo. Pedro disse: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou em nome de Jesus Cristo. Levanta e anda. O cara levantou e andou. Depois disto, depois destes acontecimentos aqui, desse momento que Jesus disse: você vai me negar, e ele negou de fato. Depois disto, Pedro foi preso. E depois ele foi solto. Numa outra vez ele foi preso e um anjo veio soltá-lo. Numa outra vez ele foi à casa de Cornélio para compartilhar da fé. Ele foi o primeiro a pregar para os judeus e o primeiro a pregar para os gentios. Depois disto, você pode falar para quem está ao seu lado: grandes coisas estão por vir. Você pode falar para ele? Grandes coisas. Quer ver outra coisa que eu queria que você falasse para quem está ao seu lado? Diga assim: você ainda será a boca de Deus. Fala para ele. Você crê nisso? Que bom que você repete, né? Se crê eu não sei, mas eu gostaria que você acreditasse. Você ainda será a boca de Deus. Você ainda será a boca de Deus. Para um camarada que negou Jesus, para um camarada que acabou fazendo uma besteira tão grande, ele ainda se tornou boca de Deus. Ele chegou para Ananias e disse: Ananias,
Você vendeu aquela propriedade lá e você mentiu para o Espírito Santo, meu? Que isso, cara? Que isso? Você é louco. Olha, por causa disso, você vai morrer. E o cara morreu. Veio a esposa dele. Pedro perguntou: vem cá, o teu marido fez isso, vendeu, papapá, ficou com dinheiro, tal. Ué, se ficasse, não era de vocês? Não precisa mentir. Não, a gente... Ah, é? Ó, esse pessoal aí acabou de levar teu marido e vai levar você também. Morreu. Boca de Deus. Boca de Deus. Quer ver outra frase que eu queria que você dissesse para quem está ao seu lado? Você será uma grande bênção. Profetiza sobre você será na vida dos outros. Fala aí. Outra coisa, fala assim: você será uma inspiração. A minha questão nesta manhã que eu quero compartilhar com você é: a fé morre? Pode a fé morrer? Pode a fé desfalecer, sabe? Estou desfalecendo, estou tão cansado, estou desfalecendo. Mas o texto diz que Jesus disse: eu roguei ao Pai para que a tua fé não desfalecesse. Pode. O que mata a fé? O que mata a fé? O que faz com que a nossa fé se reduza a nada? O que faz com que a gente perca o melhor de Deus? Porque depois dessa situação aqui de Pedro ter negado Jesus, Jesus o avisou, mas ele não levou em consideração. Ele negou Jesus. Mas olha quantas coisas aconteceram depois desse evento. Depois dele ter negado Jesus, ele ainda se tornou boca de Deus. Depois dele ter negado Jesus, esse homem foi uma bênção. O texto diz que as pessoas colocavam os enfermos no caminho para que a sombra de Pedro passasse e curasse as pessoas. O que pode matar a fé? Vamos pensar, meu irmão, que Pedro e Judas fizeram a mesma coisa. Judas vendeu Jesus, Pedro negou Jesus. Os dois fizeram a mesma coisa. Em matéria de traição, os dois traíram a confiança de Jesus. Agora, Judas não aguentou a pressão na sua cabeça, e ele foi e se enforcou. Pedro, ele lembrava daquela palavra. Jesus disse: eu roguei por você, para que a tua fé não desfaleça. Porque, meu irmão, a probabilidade de Pedro se matar era a mesma. Porque os dois fizeram a coisa errada. Mas Pedro tem um outro comportamento. Fala para quem está do seu lado: ele chorou amargamente. Falou ele. Chorou. Se arrependeu, chorou amargamente, e ele passa a ter uma outra história. Meu irmão, uma das coisas mais importantes na nossa vida é a nossa fé. Jesus disse: eu roguei ao Pai, eu roguei para que a tua fé não desfaleça. Significa que a fé desfalece, significa que a fé morre, significa que a fé perde sentido. Quantos na vida cristã preferem o suicídio espiritual? Não tem mais jeito, a pessoa se rende ao pecado, a pessoa se rende e ela se afasta de Jesus, ela morre, suicídio espiritual, onde a pessoa não valoriza mais as coisas de Deus, não só negou, não só vendeu, não só fez besteira, mas permitiu com que a fé morresse. A Bíblia nos dá alguns alertas. Olha o que Jesus disse lá em Mateus 26, 41. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Por quê? Porque a carne é fraca, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Qual é o alerta? Vigiai e orai. A tua fé é o que você tem de mais importante.
A tua fé te salvou, disse Jesus para alguns. Vai, faça conforme a tua fé. Olha o outro alerta, lá em Hebreus capítulo 11, diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Nós não agradamos a Deus com dinheiro, nós não agradamos a Deus com palhaçada, nós agradamos a Deus com fé. O homem que confia em Deus, que crê na sua palavra, é semelhante ao homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Vieram as tempestades, os ventos, a sua casa não caiu. Olha o que o apóstolo Paulo diz lá em Romanos 1,17: o justo viverá da... Vamos falar juntos? O justo viverá da fé. E João escreve lá no capítulo 5, verso 4, 1 João, ele diz lá: e a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Então, quando Jesus disse: eu roguei para que a sua fé não desfaleça, Jesus estava tocando num assunto muito importante, porque a fé morre, a fé desfalece. Você já deve ter visto pessoas: eu não aguento mais, igreja, tal. A fé morreu. Aquilo que é mais importante na nossa vida, que é a fé. É com a fé que a gente entra no céu. É com a fé que a gente aceita Jesus como Senhor e Salvador. É com a fé que nós enfrentamos a Satanás. É com a fé que nós nos relacionamos com Deus. A fé é muito importante. Eu queria dar para vocês, baseado nessa meditação, pelo menos 5 questões que pode matar a fé. A primeira delas, autoconfiança demasiada. Amém? Vamos falar juntos? Autoconfiança, confiou demais. Pedro disse: deixa comigo, Jesus, deixa comigo. Eu sei quem eu sou, deixa... Está comigo, está com Deus. Eu sou, deixa comigo. Olha para quem está só, diz para ele: não confia em você não. Fala assim para ele: você não é flor que se cheire. Faz brincadeirinha, vai, brincadeirinha. Autoconfiança, confiou demais nele. Confiou. Meu irmão, a probabilidade de Pedro partir para o mesmo caminho que Judas era grande. A bênção é que ele não partiu. O que ele fez? Ele voltou para o meio do pessoal e ali ele ficou. Acredito que no primeiro momento ele não contou nada, que ele negou Jesus, ficou ali no meio do pessoal. Depois é que ele foi contar, e aí envergonhado, triste com o que tinha feito, mas ele estava muito confiante. E a autoconfiança demasiada, meu irmão, é um perigo. Eu sei até onde eu posso ir, eu conheço meus limites. Conhece nada, meu irmão. Eu sei o que eu estou fazendo, não sabe nada. É impressionante como a vida, ela não nos dá uma segunda chance. A grosso modo, nós só temos um momento para viver o dia de hoje, que é hoje. Nós não podemos viver o hoje e amanhã. Nós não podemos viver hoje o ontem. Nós estamos vivendo hoje. E a gente não tem muita opção. Então a gente passa a tomar decisões o tempo todo. O que eu vou fazer, aonde eu vou, o que eu vou comer. São coisas que nós estamos decidindo que vão trazer benefícios ou malefícios na nossa vida, que vão manchar a nossa história. Eu sempre converso com o pessoal que a vida da gente é como uma galeria de artes, em que você faz alguns quadros e você vai pondo na parede. Na tua vida está cheia de quadros. E aqui, isso aqui foi uma viagem que eu fiz, isso aqui foi nosso aniversário, foi legal esse quadro aqui, tal, e a gente põe. Só que de vez em quando a gente faz uma besteira, e aí vai aquele quadro feio, dá vontade de arrancar o quadro, mas não pode, não dá. Ele faz parte da nossa história. E eu sempre brinco, pessoal, você sabe como é que você faz para que as pessoas não olhem mais esse quadro? Faça quadros bonitos.
que as pessoas então vão olhar os bonitos, não vão chegar nesse, porque infelizmente o que foi feito foi feito. Mas qual o problema? A autoconfiança. Tem pessoas caindo da fé, porque confia muito. Eu sei até onde eu posso ir, não sabe nada, meu irmão. Não é à toa que a palavra de Deus diz que o diabo, nosso adversário, anda em nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Jesus disse: vigiai e orai. Vigie, ore, clame ao Senhor. Não confie em você. Conversa de botequim: eu confio no meu taco. Eu sei. Não, por favor. Você tem Jesus no coração? Então é o seguinte: não confia em você, não confia no Senhor. Não se apoie no seu entendimento, confia no Senhor, creia no poder de Deus. Meu irmão, olha o alerta que Jesus disse: senão a fé vai morrer, hein? A fé vai morrer. A fé vai morrer. E olha, meu irmão, com todo respeito, me perdoe a sinceridade, se você não for para o céu não vai ficar pela metade. Com todo respeito, Jesus ama a gente, Ele veio morrer na cruz pelos nossos pecados, para que a gente fosse para o céu, mas se eu escolher o inferno, o céu vai continuar sendo o céu. Quem precisa de Deus somos nós. Não é Deus que precisa. Quando eu tiver um tempo eu vou na igreja. Até parece que quando ele vier para a igreja, aí a igreja vai mudar. Cuidado, meu irmão. Cuidado com a confiança demasiada. Eu vivo da minha maneira. Cuidado. Segundo aspecto que eu queria deixar para você é subestimar a tentação do diabo. É achar que o que o diabo vai fazer, eu vou tirar de letra. Eu vou. O diabo não vai me vencer. O diabo, ele é perseverante. O diabo, ele é paciente. O diabo, ele é cruel, ele é astuto, ele não tem pressa. Você repreende: sai em nome de Jesus. Ele sai e diz: mas eu volto. E ele volta. E volta com ciladas maiores. Na vida cristã, nós sempre teremos mais uma batalha para vencer. Em nome de Jesus, não subestime. Olha o que Jesus disse para Pedro: Pedro, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar. O diabo pediu para cirandar você. O diabo, ele vai criar uma situação, ele vai te enganar. O diabo, ele está cirandando a tua vida e ele vai procurar destruir a tua história. Ele vai fazer isso. Não, Jesus, eu sei que eu estou fazendo. Jesus, eu estou disposto até a morte contigo. Senhor, eu não sou como os demais, não. Eu subestimou o diabo. Eu já contei isso para vocês, uma vez conversando com um rapaz, e ele disse assim: pastor, me disseram que o diabo, ele usava capa vermelha, ele era feio, tinha chifre, ele era assustador, mas isso não é verdade. O diabo é loiro, usa mini saia. Ele me dizia: o diabo é bonito, viu? O diabo é tentador, o diabo é traiçoeiro. O diabo não vai vir com situações para te espantar, ele vai vir com situações para te enganar. Não subestime a Satanás. Não brinque. A Bíblia diz assim: não deis lugar ao diabo. Um dos problemas que nós enfrentamos é que a gente abre exceção para a gente, onde a gente acha que a gente tem o direito de pecar. Afinal de contas, estou sempre na igreja, tal. O que é uma cervejinha?
chopinho, um vinhozinho. O que é? E a gente não percebe. O que é? A gente vai dando liberdade para a gente, num relacionamento, conversas que não deveriam, com pessoas, sexo oposto, vai dando trela, vai dando trela. Não me conheço, você está subestimando o diabo. O diabo não vai vir de maneira que te assuste. Quais são as tuas necessidades? Dinheiro, então vai vir oportunidades para você se distanciar de Deus para ganhar dinheiro. Quais são as tuas necessidades? Me sinto muito sozinho. Vai vir alguém que vai ser uma bênção na sua vida, que vai ser carinhoso, carinhosa, que vai ser tal, aquela coisa. Alguns chegam ao ponto de dizer: olha, esse meu amigo é melhor do que muitos crentes. Não percebe que o diabo está cirandando a sua vida. Não subestime a Satanás. O texto diz: vigiai e orai. Pedro bobeou, o Senhor avisou, e diz: Satanás pediu para cirandar a sua vida. Ele não deu crédito. Primeira questão: autoconfiança demasiada. Segundo, subestimou a tentação do diabo. Terceiro, não valorizou o alerta do Senhor. Não valorizou. Bate assim com o dedo no ombro, quem está do seu lado, diz para ele: você está sentindo um toque? Está sentindo um toque? Tá, então. Deus está falando. Deus está falando. Meu irmão, esse ano para nós é um ano muito especial. Eu tenho profetizado, tenho crido, esse é um ano de grandes realizações. A gente precisa realmente ter essa cabeça aberta e nos preparar, porque este ano será um marco na nossa vida. Gente que estava afastada do Evangelho vai voltar em nome de Jesus. Lares serão restaurados para a glória do Senhor. Sabe, gente que perdeu o ânimo, a força será fortalecida. E a graça do Senhor será vista na tua vida. Sabe, gente que está falida, Deus dará graça. E vai acontecer grandes coisas. Porém, não vai pela tua cabeça. Olha o alerta, Jesus estava alertando, dizendo: olha, o diabo está te cercando, cara. Não deu atenção. Quantas vezes você vem num culto e Deus fala com você? Quantos alertas de Deus, quantas meditações, quantos textos, que deveria ser um alerta, e passa a ser simplesmente uma leitura. A gente não percebe que as coisas estão muito perto da gente. Meu irmão, os dias estão passando muito rápido. E de repente, quando a gente percebe, já está acabando janeiro. Daqui a pouco já está acabando fevereiro. Daqui a pouco está acabando o ano. E as coisas estão acontecendo muito rápidas. Eu vou fazer, eu preciso fazer. Meu irmão, pare, pense, ore. Peça a Deus graça. Reorganize a sua vida. Porque os dias passam. E dias que passam, passou, não volta mais. Olha o alerta. Jesus alertou a Pedro, e Pedro não deu bola. Diz: não, eu não. Eu nunca. Eu não. Meu irmão, presta atenção. O diabo tem cirandado a tua vida. Isso não é novidade não, está escrito na Bíblia. Não é palavra profética não, uma revelação só. O diabo tem cirandado a tua vida, tem cirandado teu lar. O diabo vai tentar destruir, pois trate de orar e buscar a Deus e estar esperto, para que quando Satanás se manifestar, você vai repreendê-lo em nome de Jesus, e você vai ver a glória de Deus, né? Era simples, era só Pedro observar. Mas Pedro não ouviu o alerta de Deus. Aprenda a ver os sinais.
Perceba quando as coisas não estão indo bem. Raciocine, olhando o problema de hoje, alguns anos à frente. Trate de organizar hoje, porque daqui a um tempo vai ser feio o negócio. Perceba o alerta. A quarta questão que eu queria deixar para você é lugar errado. Vamos falar juntos? Lugar errado. Onde Pedro foi se meter? Num lugar errado. O que diz o Salmo 1? Bem-aventurado o varão que não se detém no caminho dos pecadores, que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos... Olha o que diz a Bíblia. O camarada foi sentar em lugar errado, andou em lugar errado. Crente vive com crente. Vaca com vaca, galinha com galinha, ovelha com ovelha, e crente vive com crente. Simples, né? Crente vive com crente. Não dá para a gente viver um cristianismo sem estarmos dentro da igreja. A nossa fé mingua, a nossa fé desfalece, por causa da autoconfiança, porque a pessoa subestima o poder de Satanás, porque a pessoa não valoriza o alerta do Senhor, vai morrer na fé, a fé vai minguar. E aí, alguns preferem o suicídio espiritual. Pedro, ele preferiu ficar firme. Jesus disse: eu roguei por você, fica firme, aguenta aí, aguenta. Judas acabou a sua história, acabou ali. E Judas foi e se enforcou, e aí? Acabou. E Pedro chorou amargamente. E depois Pedro foi um instrumento de Deus para aquele povo. Pedro foi a boca de Deus. Pedro foi uma bênção para aquela geração. Pedro foi um instrumento de Deus. Fala para quem está do seu lado: assim será na tua vida também. Olha, meu irmão, eu creio nisso, viu? Mas cuidado com aquilo que pode matar a tua fé. Lugar errado, onde você vai, com quem você fica. E a quinta questão são as más conversações. Porque Pedro ficou ali no meio, o que ele andou falando? Tonto, né? Tonto. Quando ele abriu a boca, o pessoal disse: é Galileu. Tinha um sotaque diferente. Esse cara é Galileu. Olha, ele é Galileu, ele fala igual. Olha, ele parece com um deles. Mas, conversações. Tem gente que pede conselho, mas ele escolhe para quem que ele pede conselho. Dependendo do que ele faz, ele vai pedir para uma pessoa que vai concordar com ele. Porque ele sempre precisa, ele pega um fraco na fé para dizer: rapaz, surgiu um problema. Você acha que eu tenho algum problema? Não vejo nada. Quem é essa pessoa para te orientar? Mas você precisava de um aval. As más conversações corrompem os bons costumes. Meu irmão, presta atenção. Jesus avisou a Pedro: Pedro, Satanás pediu para te cirandar. Pedro, cuidado. Pedro, o diabo não está contente com a tua vida. Pedro, você é um camarada bom, gosto de você, eu tive que rogar a Deus pela tua vida. Pedro, que a tua fé não desfaleça, que a tua fé não morra, que a tua fé não enfraqueça. Pedro, cuidado. Pedro, observe. Pedro, lembra disso, lembra do que eu estou dizendo. Não, Senhor, eu me conheço, eu sei, eu estou pronto para morrer pelo Senhor. Eu me conheço, eu sou mais do que os outros. Autoconfiança.
não levou em consideração, pois passou vergonha. Meu irmão, eu não sei como está a sua vida, mas nesta manhã eu quero te dar esse alerta. Grandes coisas estão por vir, mas se você não observar a tua fé, essa autoconfiança, desprezar os alertas de Deus, subestimar a Satanás, você vai se detonar. Não fique perto do pecado, você vai se machucar. Não dê liberdade para você, não mate a tua fé, não tire os olhos da promessa. Arrependimento e atitude traz restauração. Eu queria terminar dizendo o seguinte: não brinque de ser crente, isso pode te custar muito caro. Amém? Meu irmão, eu sonho que a igreja cresça, porque a igreja crescer é um ato de misericórdia. Amém ou não? A igreja cresça é um ato de misericórdia. Não é justo a gente ficar todo feliz aqui quando tem um monte de gente indo para o inferno, um monte de gente sofrendo, um monte de gente na praia, olhando para a praia, pensando em se suicidar. E tem muita gente sentado ali, com crise no lar, com uma série de problemas, e nós temos o privilégio de estarmos aqui celebrando o nosso Deus. Então, que a igreja cresça é um ato de misericórdia. Amém? A gente fica feliz que a igreja cresça, mas é muito mais do que ser feliz. Nós temos que ter misericórdia. Quando você olhar para alguém, fale de Jesus por misericórdia. Abençoe aquela vida por misericórdia. Dê um folheto por misericórdia. Fale para Deus: Senhor, abençoa essa vida, sua família, tenha misericórdia, porque tem muita gente aflita perto de você. Não brinque de ser crente, isso pode te custar muito caro. Outro alerta que eu queria deixar para você: se não houver arrependimento e atitude, a fé vai desfalecer, ela vai morrer. Se não houver arrependimento e atitude, a fé vai morrer. Outra observação que eu queria deixar para você: observando e crendo nos alertas da palavra, nos tornamos mais do que vencedores. Quero repetir: observando e crendo nos alertas da palavra, nos tornamos mais do que vencedores. E por último, fique firme. Quem mandou você fazer besteira? Suporte a pressão, pois o melhor de Deus ainda está por vir. Fique firme, suporte a pressão, ore, fale com Deus, pois o melhor de Deus ainda está por vir. A fé morre. Jesus disse: roguei para que a tua fé não desfaleça. Não confie em você demasiadamente. É bom que você tenha uma autoestima, é bom que você possa viver, fico feliz, mas reconhece-o em todos os teus caminhos. Não vai nessa, não. É a graça de Deus sobre as nossas vidas. É a graça. Confia no Senhor. Não subestime a Satanás, porque ele vai cirandar a tua vida, tentando tirar a tua paz e matar a tua fé. Confia no Senhor, não tire os olhos. Meu irmão, esteja tão focado no Senhor que o diabo não consegue. Está tão focado no Senhor que o diabo tenta e não consegue. Sem vergonha faz palhaçada, micagem. Põe lá situações, pessoas e tal. E aconteceu lá com Jó, né? Ele disse: mas Deus, toda vez que eu vou falar com ele está ocupado com o Senhor. Não dá para tentar o cara desse jeito. Toda vez o cara estava tão ligado a Deus. Não subestime. Satanás não descansa de você. Pode enfrentá-lo. Declare a vitória. Errou, chore
peça perdão, submeta ao Senhor. A pressão pode ser grande, mas a vitória é maior. E preste atenção, meu irmão, o melhor de Deus ainda virá sobre a sua vida. Não vale a pena enfraquecer na fé. Não vale a pena. Chore, clame, levanta a tua cabeça em frente. Porque, meu irmão, quem podia imaginar que Pedro seria tão usado por Deus? Aquele camarada que negou a Jesus. Negou. Traidor. E, no entanto, Jesus mudou a história dele, e esse moço ainda se torna referência, boca de Deus. Você não tem ideia do que Deus pode e vai fazer na sua vida. Não deixe a tua fé enfraquecer e morrer. Confia no Senhor e se prepare. Este é um ano de grande realizações, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, queridos, por favor. Ah, meu irmão, grandes coisas, grandes coisas. Dá a mão para quem está à sua direita, à sua esquerda. Eu creio, meu irmão, esse ano é um ano especial. Eu creio, meu irmão. É um ano de milagres. É um ano de maravilhas. Um ano de grandes realizações. Por isso, Satanás vai tentar por todos os lados bombardear a tua vida, bombardear a tua fé, tentando tirar o brilho. Não aceite. Não faça como Judas, que foi, se enforcou, caiu da fé, e é isso aí. Não faça como Pedro, chore aos pés do Senhor e espere, porque o Senhor fará grandes coisas na sua vida. Queria que você, de mãos dadas, você pudesse interceder por quem está do seu lado, do seu direito, que você orasse intercedendo por essa vida. Senhor, abençoa a fé do meu irmão, abençoa a fé do meu irmão, abençoa a fé. Oh Deus, abençoa. Ore por quem está à sua direita e à sua esquerda. Diga: Jesus, abençoa a fé do meu irmão, abençoa a sua família, abençoa os seus sonhos. Oh Deus, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus, santo teu nome, Senhor. Oh Deus, toda honra e glória nós oferecemos a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Oh Deus, a Tua bênção, Senhor, esteja sobre estas vidas. Senhor, que essas vidas tenham consciência de que a fé, ela precisa ser alimentada, a fé precisa ser desenvolvida, a fé precisa crescer. Eu sei que Satanás, como tentou ali com Pedro, tenta também as nossas vidas, tentando matar, mas o Senhor ainda tem coisas maiores para as nossas vidas. O Senhor tem coisas maiores para as nossas vidas. Oh Deus, que a Tua mão esteja sobre cada vida. Abençoa os lares aqui representados, as famílias, todo espírito de divórcio, todo espírito de destruição, Senhor, que seja repreendido em nome de Jesus. Abençoa as famílias, abençoa os relacionamentos, abençoa os lares em nome de Jesus.
que se amem e que se valorizem. Oh Pai, nós precisamos de Ti, Senhor. Que a Tua mão esteja sobre cada vida, sobre cada filho, cada filha, Senhor. Abençoa, Senhor. Abençoa as finanças, ó Deus, prospera o Teu povo. Senhor, que este povo sejam daqueles que sobejam, daqueles que têm para eles e para os outros, daqueles que vivem, ó Pai, de cabeça erguida, tranquilos. Abençoa, Senhor, faz milagres em nome de Jesus. Oh Deus, cubra com Teu sangue, Senhor. Abençoa, Senhor. Repete comigo, diga: Senhor Jesus, eu recebo esta palavra, este alerta, eu recebo esse desafio. Eu quero viver pela fé, eu quero viver os Teus planos, eu quero viver a Tua vontade. Guia-me. Eu recebo a palavra em nome de Jesus. Vamos aplaudir o nosso Deus. Oh, santo é o Teu nome.